Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos saber como identificar um falso profeta, pois na Bíblia nos fala que existe profetas que se vestem de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores, que não irão poupar o rebanho. Nós iremos descobrir, de acordo com a Bíblia, 5 instruções de como identificar um falso profeta. E a gente irá conhecer um pouco sobre a história de Ellen White, uma profetisa reconhecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós iremos saber o motivo porque ela é reconhecida e vamos saber um pouco mais sobre pessoas, mulheres profetisas que transformaram a vida de muitas pessoas na Bíblia, e hoje a Bíblia está transformando a vida de muitas pessoas por causa de muitos profetas que Deus usou no seu ministério. Se você já gostou do tema, assiste o vídeo até o final. Meu nome é Thiago, do canal Thiago Mariano Desbravador. Uma das primeiras coisas que a gente deve saber sobre esse assunto é que antes da entrada do pecado, Deus se comunicava com o ser humano pessoalmente. Ele falava com o ser humano face a face. Mas infelizmente, após a queda do ser humano, Deus ficou um pouco mais distante do ser humano através do pecado, infelizmente. Mas Deus não desistiu de continuar essa comunicação com o ser humano. Mas só que não foi possível falar face a face. Mas uma das maneiras que ele usou e ainda usa é através dos seus profetas. Ele fala aos profetas e os profetas comunicam ao ser humano. Mas a gente deve prestar atenção se aquele profeta é ou não um profeta verdadeiro. Como mostra lá em Amós, ele fala o seguinte, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Provando que Deus se comunica com os seus profetas e espalha as pessoas. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse texto estava nos falando que um dos sinais do fim dos tempos que ia surgir próximo da volta de Jesus seria aparecendo aí pelo mundo falsos cristos e falsos profetas, operando milagres, dizendo eu sou o Cristo. Isso está comprovado na Bíblia. Irá acontecer isso. E já está acontecendo no dia de hoje. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O versículo está nos dizendo que a gente deve provar, de acordo com a Bíblia, com as 5 regras que a gente irá mostrar nesse vídeo, se o profeta é verdadeiro, se o profeta é de Cristo, se é mandado por Deus. O versículo nos fala isso. A gente deve provar, ter certeza que aquele profeta é ou não um profeta verdadeiro. Então vamos ver quais são esses 5 métodos de provar se o profeta é verdadeiro ou não. E a primeira, a gente deve procurar saber se o profeta aceita a encarnação de Cristo. 1 João 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus. Se o profeta aceita que Cristo veio e se encarnou-se e andou pela terra, ele é um profeta verdadeiro. Mas um ponto aí bem interessante, a manifestação dos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colher-se, porventura, uva nos espinheiros, ou figo nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos aquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conhecis, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Esse versículo nos mostra um dos métodos para a gente descobrir se o profeta é verdadeiro ou não: os frutos, o que ele faz, se aquele que ele faz é de acordo com a Bíblia ou não, se aquela pessoa trata bem as pessoas. Pode ser que seja um profeta de Cristo, mas se ele trata bem, mas faz uma coisa errada, já não pode ser considerado. O terceiro ponto é se o que ele professa, o que ele fala, se cumpre. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Se disseres no teu coração: não conhecerei a palavra que o Senhor não falou. Sabe que quando esse profeta fala em nome do Senhor e a palavra dele não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou a tal profeta: não tenhas temor dele. Se aquele profeta, aquele sonhador, se aquilo ali que ele falou não se cumprir, não é um profeta verdadeiro de acordo com a Bíblia Sagrada. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e dizer: vamos após outros deuses que não conheceste, e se vamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Isaías, capítulo 8, 19 e 20, diz o seguinte: quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chireiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aqui está falando se o profeta que diz que é verdadeiro, se não tiver conformidade com a Bíblia, não estiver seguindo os mandamentos de Deus, não estiver seguindo a Bíblia, ele não pode ser considerado um profeta verdadeiro. Agora vamos para o quinto. As visões dele têm que ser acompanhadas por fenômenos físicos. Nós vamos entender isso melhor na leitura do versículo. Em Deuteronômio 10, versículos 7 a 10, fala o seguinte: dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotibata, terra de ribeiros e de água. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor e para o serviço e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, mas o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permanece no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. A gente viu nesse versículo sobre a questão do povo de Israel, uma comparação lá com mais um dos pontos, o quinto ponto, que fala que se aquela pessoa
não tiver alguma coisa assim, alguma coisa de anormal acontecendo, não pode ser considerado um profeta verdadeiro. Muitas vezes um profeta verdadeiro, quando está tendo uma visão, fica muitas vezes sem respirar. Isso, muitas coisas anormais, né, são provas divinas para a gente identificar se o profeta é verdadeiro ou não. Lembrando que não é só os homens que recebem visões, mas muitas mulheres que estão na Bíblia receberam visões. Entre elas, Miriam, Débora, Ana e as 4 filhas de Filipe. Estão nesses versículos que apareceram em sua tela. Então, muitas mulheres que aparecem em muitos relatos bíblicos ajudaram nessa missão como profeta. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o profeta guarda os 10 mandamentos, como diz o versículo. E a gente vê em outras passagens pela Bíblia que fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Então, qual é a segurança que a gente deve ter? A segurança que a gente deve ter em Deus. Para a gente descobrir sobre um profeta verdadeiro ou não, a gente deve ter o nosso consciente para Cristo. Vamos agora falar um pouco sobre Ellen White. Ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista considera Ellen White uma profetisa. Os ensinos que ela trata nos seus livros têm base na Bíblia. A gente também encontra que ela exaltava Cristo. Nos seus livros, ela engrandece Cristo, engrandece a Bíblia. Nos escritos dela, a gente percebe que ela dá muita ênfase a estudar a Bíblia. Isso que é interessante. Em nenhum momento ela se engrandeceu, mas engrandecia a Deus, que é o único que merece ser engrandecido hoje. Muitas das suas profecias se cumpriram e estão se cumprindo ainda hoje. A gente também pode ver na história da vida dela que ela demonstrou bons frutos, demonstrou seguir a Bíblia, seguir o que Deus falava nas Escrituras. E a gente pode ver que o que ela fala nos seus escritos está de conformidade com a Bíblia e com a lei e os 10 mandamentos. Ela só estudou até o 4º ano do fundamental, então ela tem pouco conhecimento. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. A gente pode ver que a Igreja Adventista tem muitos hospitais, tem escolas pelo Brasil, pelo mundo. Uma editora, uma publicadora, que no Brasil é chamada de CPB, ou Casa Publicadora Brasileira. Tudo isso foi instruções de Ellen White. O ministério profético de Ellen White durou cerca de 70 anos. O nome completo dela era Ellen Gold Harmon. Ela nasceu em 26 de 11 de 1827, nos Estados Unidos. Então ela é norte-americana. Ellen Harmon, aos 9 anos, ela tem um acidente. Na escola, ela sofre uma pedrada, que isso quase custou a vida dela. E durante cerca de 3 semanas ela ficou inconsciente. Ela teve que abandonar a escola após isso. E aos 12 anos ela foi batizada juntamente com a família numa igreja metodista. E no tempo de Ellen White tinha o fazendeiro Guilherme Miller, que ele estudando a Bíblia, ele encontra uma profecia de Daniel, que se encontra em Daniel 8,14, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs.
E de acordo com as contas que ele faz, a data que ele encontra para que eles pensavam que era a volta de Jesus seria em 1844. E com isso é espalhado por toda a América do Norte, Europa, em todas as partes do mundo, sobre a ideia que Jesus iria voltar em 1844. E com isso teve muitos encontros que isso despertou o interesse de Ellen White. E ela participou de muitos desses encontros adventistas. Com isso, ela se desliga dessa igreja e começa a ter um interesse maior por aquilo que Guilherme Miller estava apresentando. Essa ideia de que Jesus iria voltar em 1844. Em dezembro de 1844, após o desapontamento, pois a data em que as pessoas encontraram para a volta de Jesus seria em 22 de outubro de 1844. Depois dessa data, Ellen White tem a sua primeira visão. É uma visão que consolava as pessoas. Ela viu o povo adventista tendo uma jornada e indo para o céu. Essa expressão daquele tempo, povo adventista, ainda não tinha essa ideia de ser a igreja adventista que hoje existe, mas por ser adventista, vem da palavra advento. E foi nesse tempo em que se falava muito sobre o advento de Cristo, a volta de Cristo. Por isso que era chamado de povo adventista. Ela se casa com um pregador chamado Tiago White. E a partir desse momento o nome dela muda e é como conhecemos hoje, Ellen Gold White. Com essa união desse casal nascem 4 filhos, mas infelizmente nessa jornada acabam morrendo 2 de seus filhos. E como a gente pode ver nessa foto, essa era a família White. E em 1881, Tiago White morre. E em abril de 1847, ela teve outra visão em que ela vê as tábuas dos 10 mandamentos e uma luz que vinha do céu e clareava para o 4º mandamento, que era: lembra-te do dia de sábado. Ela recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Ocupou o 4º lugar entre as autoras mais traduzidas do mundo e tendo seus escritos traduzidos a mais de 150 diferentes línguas. Entre os seus livros mais conhecidos tem Vida de Jesus, Caminho a Cristo, Desejar de Todas as Nações, com o Grande Conflito. E nesses livros a gente encontra vários temas: saúde, educação, família, música, psicologia e muito mais. O pequeno texto que ele escreveu, assim: tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Mensagem escolhida, verso 1, página 17. Ela sempre engrandeceu a Bíblia em seus escritos. Em 16 de julho de 1915, Ellen White chega a falecer com cerca de 88 anos. Se você quiser saber mais sobre a história de Ellen White, eu vou deixar aqui para você o link de um filme que foi feito contando a história sobre Ellen White. Foi contado um pouco sobre o começo da igreja adventista, a profecia de Daniel 8:14. Um filme muito legal. Eu também vou deixar um link aqui na descrição para você ler mais sobre Ellen White. E também, se você quiser adquirir os livros de Ellen White, você entra em www.cpb.com.br. Ela foi usada por Deus e os escritos dela ainda tocam e transformam a vida de muitas pessoas ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, também deixe nos comentários. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Então até o próximo vídeo. Valeu!